Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à primeira semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, nós temos a honra de contar com a presença do Dr. Ricardo Tavares de Carvalho. O tema será Educação em Cuidados Paliativos, qual o caminho? O Dr. Ricardo, ele é médico cardiologista com área de atuação em medicina paliativa, professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP, coordenador do Núcleo Técnico Científico de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, supervisor da residência médica e coordenador técnico da residência multiprofissional em cuidados paliativos do Hospital das Clínicas da FIUSP. Dr. Ricardo, seja muito bem-vindo. A palavra está com você. Carla, muitíssimo obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar participando com vocês, principalmente sabendo que essa é a primeira semana de cuidado paliativo do Hospital Universitário. Sei do trabalho, do esforço que vocês da equipe têm feito no sentido de implantar, de fazer acontecer isso também no Hospital Universitário, e isso me enche de alegria, porque a necessidade desse atendimento, desse serviço, é importantíssima e indiscutível. Parabéns. Bom, vamos lá, vamos fazer uma conversa. Eu costumo falar demais, mas eu vou tentar me controlar para que a gente possa ter um tempo bacana de discutir alguns pontos, e eu acho que tem muitos pontos interessantes para serem discutidos nesse tema. O tema é Educação em Cuidado Paliativos, qual o caminho? E aí, porque vocês pode deixar lá, Carla. E aí, vocês vão falar, o cara esqueceu, passou um negócio de verde no meio do título. E aí, depois que a Carla me convidou para essa aula, e que eu fui estudar algumas coisas, e aí vocês vão entender o contexto, eu entendi esse em. E aí eu vou falar para vocês o que é, na verdade, o mais adequado para a gente falar quando a gente está falando de educação. Agora sim, pode passar. Bom, conceitualmente, educação em saúde é um conceito que está voltado para o sentido de educação, saúde voltada para a população. Então, são medidas de promoção de saúde, são medidas de campanhas preventivas, campanhas de vacinação, e isso dá margem para uma série de outros neologismos que acontecem na área de educação e na área da saúde, que são, por exemplo, educação em saúde, educação popular em saúde, educação continuada, educação permanente, e que são usados de maneira indistinta pela maioria dos profissionais. Porém, de acordo com a padronização, e essa é uma publicação de 2014 na revista de Ciência e Saúde Coletiva, para o Ministério da Saúde, educação em saúde é o processo educativo de construção de conhecimento em saúde que visa a apropriação temática pela população. E não é disso que a gente vai falar aqui hoje. Pode passar. Dentro do interesse aqui desta aula, o Ministério da Saúde define o termo educação na saúde como sendo uma produção sistemática de conhecimento relativa à formação e desenvolvimento para atuação em saúde, que isso sim tem a ver com aquilo que a gente quer falar aqui hoje. No Brasil, tem duas modalidades de educação na saúde: a educação continuada e a educação permanente. A primeira, a educação continuada, diz respeito a atividades de ensino de graduação e após a graduação, com duração definida e com metodologias tradicionais que vêm sendo modificadas nos dias de hoje. Isso se enquadra aquilo que a gente vai falar. A segunda, portanto, educação permanente, é um conceito que diz respeito a uma educação estruturada para necessidades do processo de trabalho. Então, é treinamento contínuo de equipes, em qualquer que seja o tema.
Pode passar? Então, hoje o que a gente vai falar é sobre educação continuada nos cuidados paliativos. Qual é o caminho? Pode passar. A gente começa dizendo que educação é uma forma de divulgar, promover, qualificar pessoas para uma prática. A prática de cuidado paliativo vem evoluindo conceitualmente ao longo, principalmente aí dos últimos 25 anos, talvez um pouco mais, saindo de um contexto muito voltado para o câncer, quando se definiu pela primeira vez na década de 90, para pacientes ou envolvendo pacientes sem possibilidade de cura e muito envolvendo cuidados, então, para câncer e quando não se tem mais nada para fazer. Então, quando o tratamento prolongador da vida ou curativo, e o curativo vai entre aspas, porque o que é que a gente cura de verdade? As doenças crônico-degenerativas, a hipertensão, o diabetes, as falências renal, cardíaca, pulmonar, doença pulmonar crônica, Alzheimer, o que é que disso de verdade a gente cura? Então a gente fala, na verdade, o que a gente queria, sempre quis, e foi formado para isso, é para tentar prolongar a vida, ou até para alguns, ousadamente, combater a morte. E quando não tem mais nada para fazer, o cuidado paliativo entra em cena normalmente nos últimos dias de vida. A partir dos últimos 20 anos, pode passar? A Organização Mundial de Saúde reviu completamente esse conceito e vem atualizando e ampliando este conceito com o passar do tempo. Desde 2002, o cuidado paliativo é uma prática que está em conjunto com o que a gente chama de tratamento modificador da doença, e não prolongador de vida ou curativo. E que ao longo da trajetória do tempo, na linha horizontal, isso vai aumentando em importância proporcionalmente ao tratamento da doença, até um momento da história natural de qualquer doença, que é a terminalidade, e que evolui, a partir daí, para o fim da vida, com um processo final que se chama processo de morte. Então, a morte não é mais um momento, a terminalidade não é o fim, e esse período dura de meses a anos, dependendo do diagnóstico, ou dos diagnósticos que o doente tem. E com a perspectiva de continuar cuidando da família depois do falecimento do doente, se ele acontecer, no período de luto. Sendo que o diagnóstico pode ser feito a qualquer momento dessa trajetória. Às vezes a gente pega o doente aqui a primeira vez, às vezes a gente pega ele muito no começo, mas em medidas diferentes e em especificidades diferentes, o cuidado paliativo está implicado em qualquer momento desta terapêutica. A pergunta hoje não é mais, será que esse doente tem indicação de cuidado paliativo? Mas qual o cuidado paliativo que esse doente precisa? E a gente não diz que o doente é paliativo. Paliativo não é diagnóstico. Paliativo é uma proposta terapêutica. Então, qual cuidado paliativo este doente precisa? Em qualquer trajetória, em qualquer cenário da prática. Principalmente na atenção primária, na atenção secundária, onde as demandas, em termos de vista populacionais, são mais volumosas, apesar de menos complexas em geral. Pode passar? O que a gente se destina a fazer, a partir da definição, é não mais olhar para um cuidado que olha para a doença, mas olhar para o ser humano que sofre. O negócio, se a gente puder falar assim do cuidado paliativo, é lidar, abordar, prevenir e aliviar o sofrimento humano. E isso vem tomando aspectos grandes, em sentido até de que isso passa a ser um direito humano, e que isso tem aplicação em crises humanitárias, pandemias, como a gente viu recentemente. Próximo. Para que isto possa ser atingido do ponto de vista concreto, com as pessoas que vão fazer essa prática,
é absolutamente necessário que essas pessoas recebam uma formação diferente, que a enorme maioria de nós não recebeu durante a sua graduação e ainda não recebe, e que tem poucas oportunidades de recebê-la também no período de pós-graduação. Então, nós estamos falando aqui hoje de formar novos profissionais dentro de uma especificidade relativamente nova, mas que frequentemente não é nem bem compreendida pelos profissionais que estão na saúde, imagine pela sociedade em geral e outros profissionais, e por isso eu fiz esse preâmbulo. Então, nós vamos falar de formar gente, profissionais de saúde diferentes. Próximo. A gente teve a oportunidade esse ano, aqui no grupo de cuidado paliativo, de entrar na graduação da Faculdade de Medicina de uma maneira oficial. A gente fazia isso a partir de 2017, pontualmente, numa das unidades curriculares. Mas agora a gente está inserido dentro do Departamento de Clínica Médica com um programa de cuidado paliativo para o 5º ano aqui no HC e para o 6º ano aí no HU, que vem se desenvolvendo e vem se aprimorando com o passar do tempo. E pode passar, a gente tem visto quantas dificuldades a gente tem para ensinar uma coisa para alguém que absolutamente está chegando no fim da faculdade sem nenhuma noção. E a gente acaba usando de artifícios e de construção de conceitos. E educar para uma prática totalmente nova, em instâncias diferentes de ensino, graduação, pós-graduação, residências especializadas ou não, exigem estratégias pedagógicas, exigem metodologias, e cada vez mais são metodologias ativas de ensino, diferenciadas e específicas. Próximo. Tendo como premissa que a gente tem um cuidado paliativo que é chamado primário, que é aquele de toda a trajetória de doença até o momento da terminalidade. É o grosso das necessidades de cuidado paliativo. É um cuidado paliativo que, em geral, está fora. Em geral, não. Está fora dos hospitais altamente especializados, como o HC. Está nos hospitais de menor complexidade, na atenção primária, em outras unidades extra-hospitalares, no domicílio. Mas o conhecimento destas intervenções paliativas antes do fim da vida, elas são críticas para determinar o planejamento do que vai vir depois. E isto faz parte, já indiscutivelmente, da formação de um bom profissional em saúde, de qualquer área da saúde. Próximo. Nos serviços altamente especializados, como é aqui o HC, o cuidado paliativo é mais focado no que a gente chama de cuidado paliativo secundário, e que vai cuidar quase que exclusivamente, olha o que sobrou aqui de triangulinho vermelho, de terapia modificadora da doença, de uma outra forma, numa complexidade de sintomas, de intervenções de comunicação, de necessidades psicossociais, espirituais, até imbricadas. Mas que o reconhecimento das intervenções clínicas, que são pertinentes ou não neste momento, é vital para que a gente não faça nem eutanásia e nem distanásia. E as questões éticas, elas entram com uma importância muito mais pesada, e o processo de tomada de decisão precisa estar muito claro na cabeça dos profissionais, de uma maneira integrada, compartilhada com a família. E isso precisa ser ensinado, porque isso não foi ensinado, não vem sendo ensinado nas escolas médicas de uma maneira tradicional. Próximo. Nós vamos falar de educação continuada nos cuidados paliativos em 3 níveis. A graduação, e o foco é o tal cuidado paliativo primário. A pós-graduação, lato sensu, onde o foco acaba sendo o cuidado paliativo secundário, muitas vezes, nas modalidades de especialização, residência e outros. A especialização tem sido procurada por profissionais que já estão formados, que entendem essa necessidade, que sentem falta dessas aptidões, que de fato não tiveram oportunidade de fazer, e vão para os cursos. São cursos de duração de 360 horas, e que são oferecidos por várias instituições do Brasil, de um passado relativamente recente para cá. Eu mesmo não tive a oportunidade de fazer esses cursos numa instituição brasileira,
Já não sou tão novo assim, mas também não sou tão velho. As residências em cuidado paliativo, médicas e não médicas, as chamadas multi, e eu não gosto do nome multi, porque multi é por natureza. Não se faz cuidado paliativo sem multiprofissionalidade. Na verdade, o que se quer dizer é que é uma residência médica e uma residência das outras áreas da saúde. Mas multi tem que ser para todo mundo por definição. Outros tipos de formação lato sensu são os cursos de aperfeiçoamento, com duração até 180 horas, cursos de extensão, com carga horária menor que isso, os fellows, que começam a aparecer no Brasil, e que tem uma carga intermediária entre os cursos de especialização, os cursos de residência, isso está em mutação constante e rápida, e a pós-graduação stricto sensu, cujas iniciativas começam a despontar de uma maneira muito tímida no país. Pode passar? Os caminhos. O que me foi pedido para falar para vocês hoje é sobre os caminhos para a educação no cuidado paliativo. Pode passar? O caminho, do ponto de vista mais moderno, eu diria que ele começou em 2005, com a fundação da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Antes disso, a gente tinha uma outra sociedade, chamada Associação Brasileira de Cuidado Paliativo, fundada em 97, mas que era quase que um embrião de tudo isso que veio pela frente, foi muito importante, mas não conseguiu, e isso tem a ver com a dificuldade de diálogo entre a classe médica e as outras classes, e foi profissionais, e foi muito bem o que a doutora Cicely Saunders viveu, e por isso a trajetória dela de assistente social para enfermeira que teve que virar médica, para ter interlocução com os médicos. E a fundação da NCP veio no sentido de ser uma sociedade fundada e dirigida por médicos, porque é só assim que as entidades médicas conversam com entidades. Isso está mudando radicalmente, mas em 2005, isso estava claramente estabelecido dessa forma. E a partir daí, já tinha acontecido um primeiro congresso em 2004, no INCA, onde se decidiu que era necessário criar esta nova sociedade em 2005. Em 2006, aconteceu um segundo congresso internacional, que passou a ser bianual, na cidade de Curitiba, onde vai ser o congresso agora, daqui 2 semanas. E foi aonde eu entrei nessa história. Eu entrei aqui, já tem um certo tempo. A partir da fundação da NCP, criou-se a Câmara Técnica de Cuidado Paliativo e Terminalidade da Vida, do Conselho Federal de Medicina. E neste mesmo tempo, estavam acontecendo iniciativas iniciais de cuidado paliativo, já na graduação da Unifesp, a partir do trabalho do professor Marco Túlio de Assis Figueiredo e da professora Graça Mota, a sua esposa, que foram, depois de alguns anos, para Minas Gerais, até que o professor faleceu em 2013, e a professora Graça continua na área de educação, lá em Itajubá. Já nessa época em que as coisas começavam a tatear na educação, em 2007, a gente fundou aqui no HC, a partir da iniciativa principalmente do Luiz Saporetti, um assistente da geriatria dedicado ao cuidado paliativo, a Liga Acadêmica Transdisciplinar de Cuidado Paliativo, e que é uma liga ativa que vem crescendo gradualmente, nos últimos anos, bastante pelo interesse que a causa ou que o assunto tem proporcionado. A partir de 2009, é que aquele desejo de interlocução com as classes médicas, que vinha desde 2005, começa de fato a fazer diferença. Porque surge, de 2009 para valer em 2010, a Resolução 1931 do Conselho Federal de Medicina, novo Código de Ética Médica, em que pela primeira vez o termo cuidado paliativo aparece no Código de Ética e relacionado a uma prática devida, apropriada, ética e técnica para pacientes com doenças avançadas, e principalmente na questão da terminalidade de vida. E no mesmo ano, começam, também com uma visão de que isto ia precisar de gente, porque o Código de Ética diz cuidado paliativo é devido, apropriado, para condições a partir da terminalidade, principalmente. Médico,
você tem que saber cuidado paliativo médico, você tem que saber definir terminalidade de vida, que não são conceitos que apareciam para a gente na formação. E a partir de 2009, então, começam os cursos de aperfeiçoamento em cuidado paliativo no Brasil. Próximo, foram algumas iniciativas iniciais, hoje várias. Em 2010, o tema era pungente. E o tema do 4º Congresso Internacional da Academia Nacional de Cuidado Paliativo aqui em São Paulo foi Educar para Paliar. A partir daí, e também pelo trabalho que vinha sendo desenvolvido, reconhece-se a medicina paliativa como uma área de atuação do médico pela Associação Médica Brasileira. O reconhecimento disso nas outras profissões vem caminhando em ritmos diferentes, dependendo da profissão, mas está acontecendo principalmente mais modernamente. E com o reconhecimento da área de atuação da medicina paliativa pela AMB, é pré-requisito para que seja uma área de atuação que existam programas de residência médica na área. E a partir de 2012, iniciaram-se os programas de residência médica em medicina paliativa, e como área de atuação que isso, por definição, implica em programas de 1 ano de duração, pós a área pré-requisito. Inicialmente 6 áreas, hoje já são 12 áreas pré-requisito. E tem aumentado, talvez aumente mais uma esse ano. Em 2013, começam os cursos de especialização em cuidado paliativo, normalmente quando se fala dos profissionais não médicos, e medicina paliativa, quando se fala dos profissionais médicos. E aí começam a haver discussões do sentido de se ensinar cuidado paliativo de uma maneira separada, já que o cuidado paliativo deve ser feito de uma maneira multiprofissional, mas claramente existem especificidades que precisam ser avaliadas com um olhar mais profundo nas diferentes áreas. Em 2014, se iniciam as residências multiprofissionais de cuidado paliativo. Foi o ano em que a residência multiprofissional do HC começou, junto com a residência médica. Tá? O programa de residência médica e multiprofissional em cuidado paliativo e medicina paliativa. Em 2016, num dos centros que tinha começado o programa de residência, o Instituto Materno Infantil de Recife, aparece o primeiro programa de pós-graduação estricto sensu em cuidado paliativo, ainda como um mestrado profissional. Até onde eu tenho notícia, isso já é um mestrado acadêmico. Tá? Em 2018, a Academia Nacional de Cuidado Paliativo lança comitês para discutir o aspecto dentro da sociedade. Comitê de graduação, comitê de pós-graduação e comitê de residências dentro da Academia Nacional de Cuidado Paliativo. Neste mesmo ano, já no Congresso, em Belo Horizonte, nós comemoramos o lançamento, a promulgação da portaria do Ministério da Saúde, número 41, que coloca o cuidado paliativo como uma modalidade assistencial no SUS. Pode passar. Só que esta resolução 41, de 31 de outubro de 2018, nos seus vários considerandos e nos seus artigos, propõe, no artigo 3º, a organização do cuidado paliativo com vários objetivos, entre eles, fomentar a instituição de disciplinas, conteúdos programáticos de cuidado paliativo no ensino da graduação e especialização de profissionais de saúde. Ofertar educação permanente em cuidado paliativo aos trabalhadores de saúde do SUS. Promover a disseminação da informação sobre cuidados paliativos na sociedade. E, portanto, aqui sim, educação em cuidado paliativo e educação no cuidado paliativo. Isso faz parte da portaria desde 2018. 4 anos se passaram, mas a portaria não diz como isso deve ser feito e não deixa claro como é o financiamento para que isso seja feito. E fala em um financiamento tripartite, cidade, estado, federação. Mas fica muito vago, mas de qualquer forma é uma resolução ministerial. Para fazê-la acontecer, muitas coisas precisam acontecer. E na área da educação, elas vêm acontecendo, a passos lentos. Próximo.
No Brasil, em 2020, continuando, é certificado o primeiro centro no Hemisfério Sul como formador em um programa internacional colaborativo para cuidados paliativos em fim de vida. É o programa QELCA, Quality in End of Life Care for All, do St. Christopher Hospice, em Londres. Certificação que foi conseguida pela equipe do Hospital Premier em São Paulo. A partir de certificados, eles passam a oferecer e a multiplicar este programa em serviços no Brasil. Em 2021, houve um oferecimento dessa capacitação para treinadores, para ser multiplicadores da certificação QELCA, de forma gratuita, porque para valer ela é paga em Libra e não é barato, de 10 instituições públicas com serviços de cuidado paliativo no Brasil, entre elas o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E é um programa que nós estamos prestes a mandar os relatórios finais, se Deus quiser, para conseguir a certificação e poder ser multiplicador QELCA, já no Brasil. Próximo. Em 2021, a segunda turma, também da mesma forma, de capacitação de treinadores QELCA, agora para 11 instituições públicas, já eram 10, portanto, no total 21, com serviços de capacitação em cuidado paliativo. No ano de 22, sai a resolução do Conselho Regional de Medicina, Comissão Nacional de Residência Médica, número 10/2022, estabelecendo uma matriz de competência para residências de medicina paliativa e uma ampliação dos programas para 2 anos de residência, já com início agora em março de 2023. Tá? Isto é uma prerrogativa política para que a área de cuidado paliativo, a medicina paliativa, possa caminhar para uma especialidade médica, como já acontece em diversos países do mundo, desde 1987, tá? Com o Reino Unido. A gente ainda está como área de atuação, mas este movimento e outros que estão sendo feitos do ponto de vista político farão com que a gente provavelmente consiga, com brevidade, ser levado à categoria de especialidade médica, até porque, por definição, uma área de atuação só tem 1 ano de residência. E nós vamos ter 2. A Comissão Nacional de Residência Médica diz que nós temos que ter 2. Então, a gente não pode ser área de atuação. Próximo. O slide ficou um pouco ruim, mas é mais visual para vocês verem a distribuição dos programas QELCA no Brasil. Tá? Fundamentalmente na região sudeste, alguns na região nordeste e sul. Tá? Os 10 serviços em 21, os 11 serviços em 2022. 48 profissionais estão sendo treinados. São 2 profissionais por serviço, em 13 cidades, envolvendo 21 instituições de saúde. Tá? Os outros 6 profissionais aqui são profissionais internos do próprio Hospital Premier, que estão fazendo a sua certificação como treinadores. Tá? Próximo. Bom, o caminho já começou. Pode passar. No Brasil, hoje, existem iniciativas de educação no cuidado paliativo em todos os níveis. Graduação, pós-graduação, lato sensu, modalidade de aperfeiçoamento, especialização, residência, cursos de extensão e fellows. A distribuição dessas iniciativas é bastante regular no território nacional, com ampla predominância na região sudeste, seguido de perto pelo nordeste. Tem havido um rápido crescimento dos cursos e programas de residência no Brasil, desde 2012, quando apareceu o primeiro programa, portanto, nos últimos 10 anos. Entretanto, existe uma ausência de diretrizes, critérios, padronização de metodologia pedagógica, competências educacionais pré-estabelecidas para todos os níveis de educação em cuidado paliativo. Supõe-se que exista
A gente sabe que está perto, a gente sabe que existe. Mas supõe-se que existe uma enorme variabilidade na qualidade da capacitação em todos os níveis de educação em cuidado paliativo. E isso é um grande problema. Próximo. Posto que estamos assim, quais são os próximos passos neste caminho? Pode passar. Entendemos que era necessário tentar fazer um diagnóstico situacional e fazer propostas. Próximo. Existem duas grandes iniciativas de propostas de organização da educação continuada nos cuidados paliativos. A NCP renovou de 2020 para cá os comitês de educação no cuidado paliativo, agora com comitê de graduação, ligas acadêmicas, pós-graduação e residências médica e multi. Estes comitês têm feito um trabalho nos últimos 2 anos bastante extenso. Eu tenho estado perto do comitê de liga de pós-graduação e de residência. E, além disso, inicia-se uma crescente produção científica voltada para a educação no cuidado paliativo. E eu vou falar de 3 iniciativas que estão em andamento, que são 3 projetos de pós-graduação que eu oriento, um para a área de graduação, um para a área de pós-graduação e um para a área de residência médica. Próximo. Os comitês de educação no cuidado paliativo da NCP. Próximo. O comitê de graduação, eu não estou nesse comitê, mas eu acredito que os resultados devam ser apresentados neste congresso que vai ter nas próximas semanas, em novembro. O comitê de ligas acadêmicas usou como metodologia de trabalho reuniões mensais em que se procurou mapear as necessidades, anseios dos estudantes das diferentes profissões e entender o seu nível de organização nas diferentes escolas. A gente identificou uma imensa variabilidade. Desde grupos mais organizados, mais antigos, até grupos que não tem nem um tutor claro, que são grupos de estudo isolados, quase autodidatas. Isso em todas as nuances que vocês puderem imaginar entre uma coisa e outra. Com isso, nós fizemos fóruns abertos com esses estudantes para discutir com eles tópicos a partir de um documento norteador que foi criado previamente, envolvendo aspectos formais da organização dos grupos de estudantes e sua vinculação à Academia Nacional de Cuidado Paliativo. As pessoas estavam pedindo um pouco de socorro, assim, realmente perdidas, realmente sem um norte, frequentemente sem tutores, frequentemente sem esse conhecimento nas escolas, mas entendendo que isso era uma necessidade. Os resultados dessa iniciativa vão ser apresentados no congresso da NCP agora em 2002, numa mesa que vai ser no sábado de manhã. Próximo. Na pós-graduação, o outro grupo trabalhou também com reuniões mensais em um grupo multiprofissional, em que foram executadas as seguintes ações. Se criou um documento explicativo conceitual sobre o que é pós-graduação. E a conclusão é que cursos de especialização e residência são cursos de pós-graduação lato sensu. O resto não é. O MEC não reconhece cursos de aperfeiçoamento, cursos de curta duração, cursos com focos específicos em áreas, por exemplo, de bioética ou, enfim, não são considerados cursos de pós-graduação específico em cuidado paliativo. Pode ser um curso de pós-graduação se completar no mínimo 360 horas. Está sendo feito o levantamento e caracterização dos cursos de aperfeiçoamento e especialização de cuidado paliativo do Brasil. E eu adianto para vocês
que o último levantamento dá conta de 38, atualizado 45 cursos de especialização em cuidado paliativo, em medicina paliativa. São cursos para todas as áreas no Brasil e 10 cursos de aperfeiçoamento. O começo foi com o aperfeiçoamento, mas à medida que o MEC não reconhece esta modalidade como pós-graduação, as instituições passaram a focar nas especializações. Está se criando uma matriz de competências para os cursos de especialização em cuidados paliativos no Brasil, como um documento norteador. Junto com isso, criou-se um documento norteador com os elementos a constar para a divulgação dos cursos. Tem curso que só tem um telefone, tem curso que não tem site, tem curso que você não descobre o nome do coordenador de jeito nenhum, tem curso que não mostra o programa pedagógico, tem curso que você não vê nem a carga horária, e tem cursos com todos esses quesitos. Então não há uma padronização. Todo mundo se chama de pós-graduação, se tiver 2 horas, 20 horas, 80 horas, 180 horas, todo é pós-graduação, e não é verdade. Então, existe uma grande confusão relacionada ao mercado desses cursos. E os resultados vão ser apresentados no Congresso da Academia Nacional de Cuidado Paliativo, agora em novembro de 22, numa mesa que vai ser na sexta-feira de manhã, além de um pôster contando esse trabalho que foi aprovado para o Congresso. Próximo. As residências, também o grupo se reuniu mensalmente com médicos, era a princípio para falar de residência médica, mas também se ampliou para as outras áreas, pela importância óbvia que isso tem. Foi realizado um diagnóstico situacional dos programas de residência em medicina paliativa e cuidado paliativo no Brasil, dando conta de 17 programas de residência médica e 4 programas de residência não médica, ou multi, entre aspas. Você criou uma iniciativa de eventos online, reunindo todos os programas de residência do país para a discussão de casos clínicos. Isso acontece, em geral, bimensalmente, de maneira online, no período da noite. Um serviço que é responsável pela apresentação do caso, tem uma estruturação de como isso deve ser feito, e a discussão é aberta. E aí, no final, tem um fechamento. O grupo auxiliou e participou na construção de uma matriz de competência, agora por metodologia Delphi, contando com os especialistas do cuidado paliativo ligados aos programas de educação em cuidado paliativo no país, para a matriz de 2 anos para os programas de residência médica em medicina paliativa. Esses resultados também vão ser apresentados no Congresso numa mesa na sexta-feira de manhã. Próximo. As pesquisas sobre educação e cuidado paliativo têm crescido, como eu disse para vocês. Eu vou falar de 3 exemplos que são projetos que eu oriento e, portanto, eu tenho condição de dar mais dados para vocês, mas não que não existam outras coisas acontecendo. Próximo. Falando da graduação, pós-graduação e residência nesta sequência, é um projeto de doutorado pela educação, pelas ciências médicas na área de educação da Faculdade de Medicina da USP, do Rodrigo Santos Moraes, que se chama Cuidado Paliativo no Brasil, levantamento do ensino na graduação de medicina através da análise dos projetos pedagógicos de curso. Esse projeto foi qualificado agora em setembro de 2022, já tem uma série de dados interessantes. Eu não trouxe todos aqui porque, assim, saía do escopo, mas eu posso dar algum tipo de informação. Pode passar. Os objetivos desse estudo são analisar o projeto pedagógico dos cursos de graduação nas escolas médicas brasileiras e conteúdos ligados a cuidado paliativo através de uma ferramenta específica para isso que a literatura tem, que chama PIT. Os objetivos secundários, nas faculdades em que apresentem disciplina de cuidado paliativo descritas no PCC e é a minoria, avaliar a conformidade com a proposta de ensino sugeridas por padronizações internacionais
da European Association for Palliative Care e atualizado pelo projeto EduPAL, um grande projeto voltado para rever as competências dadas pela Associação Europeia de Cuidado Paliativo, mais recentemente revisitando, retomando estas competências e como devem ser esses cursos, tentando criar internacionalmente uma padronização. Realizar um mapeamento demográfico do ensino em cuidado paliativo no Brasil em nível de graduação e elaborar uma proposta de programa de ensino de cuidado paliativo para o currículo de graduação de medicina no Brasil. Próximo. Esse trabalho envolvendo pós-graduação é um mestrado pela Escola de Enfermagem da USP, que vai qualificar agora em dezembro, que é caracterização dos programas de pós-graduação Lato Sensu em cuidado paliativo, características e bases para a proposta educacional no Brasil. Próximo. Os objetivos são caracterizar os programas de pós-graduação Lato Sensu na modalidade de especialização e aperfeiçoamento no Brasil, identificar quais são as estruturas formadoras e o respectivo conteúdo programático, analisar estratégias pedagógicas adotadas, se houve alterações na mesma relacionadas com o advento da pandemia de Covid-19, e houveram muitas alterações, e sugerir critérios para a criação de parâmetros de excelência nesta modalidade de pós-graduação. Próximo, finalmente, o doutorado, que foi qualificado em agora em agosto, também do Programa de Ciências Médicas, que é matriz de competências para o ensino de pós-graduação em medicina paliativa no Brasil. Próximo, os objetivos são criar uma matriz de competência para o ensino médio de pós-graduação em nível de residência de medicina paliativa no Brasil, definir áreas temáticas e suas respectivas competências, pré-requisitos essenciais, desejáveis e avançadas, que é o modelo que a metodologia Delphi usa e que outras sociedades já utilizaram, para o ensino médico em medicina paliativa no Brasil. Próximo. Finalmente, vou falar um pouquinho de como a gente trabalha, só para vocês conhecerem, bem rápido. O núcleo de cuidado paliativo do HC, pode passar, é um núcleo que tem uma pequena rede de atendimento, que consta com serviço de interconsulta, enfermaria, ambulatório, núcleo de assistência domiciliar, e vamos voltar a ter leito de modalidade hospice agora, com ambulatórios que recebem doentes das diversas áreas e dos ambulatórios de especialidade, e o paciente internado ou proveniente do pronto-socorro que é avaliado e entra na rede. E a gente distribui o doente de acordo com critérios que estão estabelecidos para o cuidado no cuidado paliativo especializado. Próximo. E entendendo que cuidado paliativo, no nosso caso, cuidado paliativo especializado em nível terciário e também nos outros níveis, se traduz como uma boa prática em saúde. Pode passar, porque é possível chegar ao fim da vida desta maneira, com controle de sintomas, com uma prescrição meticulosamente trabalhada, ainda que você tenha uma expectativa de vida de poucas semanas, frequentemente poucos dias, dentro de um trabalho multiprofissional integrado, em que só é possível tocar acordeon ou cantar e tocar chocalho se você não tiver em delírio, não tiver dor, não tiver diarreia, não tiver distendido e podendo estar perto de quem você ama e, de preferência, numa ambiência apropriada. Próximo. Aqui um outro exemplo de pacientes comendo pastel, fazendo, enfim. Isto as pessoas gostam de dizer que cuidado paliativo é isso. Não. A consequência de um bom cuidado paliativo é isto. O cuidado paliativo está por trás da foto. Isso aqui é só consequência daquilo que a gente faz e para aquilo que as pessoas precisam ser educadas de uma maneira especializada em todos os níveis de formação. Próximo. Muito obrigado. Eu deixo o meu contato para quem quiser tirar dúvida agora ou depois. Deixa eu parar de apresentar aqui. Bom, Ricardo, Oi. Agradecer muito, né, pela palestra e abrir alguns minutinhos para a gente discutir um pouco, né, tirar dúvidas, quem tiver pergunta. Se ninguém tiver, eu sempre tenho, mas...
Ricardo, eu vou fazer uma provocação aqui, né? Então, já que as pessoas estão um pouco tímidas, que é aquela coisa, né? Você está bem à frente disso e eu também aqui. Como que a gente consegue, né, mostrar a importância disso? Agora falando um pouco da educação, né? O cuidado paliativo também já é uma luta. Agora falando um pouco da educação e cuidados paliativos, para a gente pensar nas instituições de ensino, né? Como a gente consegue ser os agentes, né, transformadores dessa mudança? Porque eu, assim como você pensa, a gente só vai, né, melhorar muito em cuidado paliativo no Brasil quando a gente formar esses novos profissionais, né, com uma visão diferente, com tudo isso daí que você trouxe. O que você acha que é o caminho nesse sentido, né? Como que a gente vai incomodando as instituições, né? Vamos falar agora de ensino superior, vou dizer um pouco mais agora da graduação, nesse sentido. Olha, quando alguém me pergunta isso, quando eu reflito sobre isso, eu penso num documento, num open letter da Sociedade Europeia de Cuidado Paliativo, que no fundo faz esta pergunta de uma maneira até mais ampla, assim, como é que a gente faz para as pessoas entenderem que isso faz parte? E isso é um movimento que envolve a sociedade, envolve as instituições de saúde, envolve as universidades e outros aspectos, mais um ou dois aspectos. Quer dizer, mas isto só acontece dentro da universidade ou dentro das instituições de educação formal em saúde, quando todos os polos disso acontecem de uma maneira integrada, inclusive uma política pública de saúde que envolva a necessidade, a reconhecimento da necessidade dessa área. Porque a necessidade de ensinar vem pela necessidade prática de fazer. E aí você tem uma necessidade prática de fazer, porque é uma política pública, porque outros países fazem, e você não sabe fazer. E você não ensina a fazer. Então, você precisa ensinar a fazer. Mas é a partir de uma necessidade da prática. E não dá para pensar de uma maneira isolada ou artificial que as escolas ou as iniciativas de cuidado paliativo vão fazer isso de livre e espontânea vontade. Tudo bem, está na moda. Então, as pessoas, todo mundo quer estar na foto. Mas não funciona. E o que a gente vê, essa total desarticulação que existe de critério, de tudo, em todos os níveis na educação, pelo menos no Brasil, porque fora a coisa está bem mais organizada, assim, a gente não tem seguido nem os parâmetros internacionais. Então, a gente precisa entender o que a gente está fazendo para olhar para fora, trazer para dentro, adaptar as questões culturais, regionais e tudo isso, a questão do envolvimento de uma sociedade plural, assim, principalmente num país como esse. Então, são muitos passos. Não é uma coisa... Não dá para começar pela universidade, no meu ver. Eu acho que o Brasil já andou, e eu contei um pouco dessa história, e agora as universidades podem entender que elas são centros formadores para uma realidade que está posta. Mas antes dessa realidade estar posta, então a maior forma de convencimento é uma política pública organizada e uma prática que demande gente com essa formação. Eu concordo com você, acho que fez todo sentido mesmo, né? Acho que, assim como a implantação do cuidado paliativo, né, Ricardo, que tem que partir da necessidade. Por que né, o cuidado paliativo está sendo implantado e cada vez está crescendo? Pela necessidade. Né? E eu lembro do seu trabalho, eu era residente quando o núcleo estava começando, né? Lá no HC era um trabalho de formiguinha, como é todo o início. Né? Ir lá, vem um paciente, faz uma interconsulta aqui e ali, e você conseguiu, né, comprovar que, além de melhorar a qualidade de vida, reduz custo, melhora a gerência de leito e digo mais, quer dizer, a necessidade, quem faz a necessidade, em geral, não é o médico da ponta. Quem tem que enxergar a necessidade assistencial é o gestor. Uhum. E para você mostrar para o gestor, não adianta falar dos belos olhos do cuidado paliativo, nem da filosofia de ótimo cuidado e excelência no controle de sintomas. Ele tem que entender que isso é estratégico e, de preferência, que ele ganha alguma coisa com isso. E estou falando de dinheiro, sim, economia de, pelo menos. O que
para o público, isso nos favorece. No privado é uma lógica estranha. E é por isso que estranha, não, diferente. E é por isso que a dificuldade no privado é maior que no público. No privado, o taxímetro tem que rodar solto. Aqui a gente fica falando de não dialisar, levar para uma instância de menor complexidade, mais barata. Isso não interessa para o privado. Isso interessa para o público. Então, tem uma série de questões para que a prática demande a educação, você precisa introduzir a prática, e não é no chão de fábrica, é com o gestor. Porque senão ele não te deixa acontecer. É verdade. Temos uma participante que levantou a mão, a Muriel. Pode falar, Muriel. Oi. Tá me escutando? Sim. Tinha travado. Oi, querida. Tudo bem, professor? Inclusive, algumas novidades em relação a isso. Eu sou do interior do Mato Grosso e eu consegui começar a dar início nos cuidados paliativos aqui e consegui realmente mostrar para o gestor a necessidade que a gente tinha. Nós temos aqui em Cáceres o maior hospital regional do estado do Mato Grosso. Temos muitos leitos, então a gente tinha realmente a necessidade disso. Conseguimos mostrar ao gestor a necessidade da implantação e implantamos a interconsulta. E até então está indo muito bem, está crescendo bem, inclusive em uma velocidade que eu não esperava. E tudo isso que foi falado, eu me senti muito dentro da realidade, nessa questão de educação mesmo. Porque aqui existe uma cultura que a gente vem desmistificando algumas coisas, e eu tenho essa dificuldade, a dificuldade do como eu vou seguir em frente em relação a educar essas pessoas que estão no serviço junto comigo. Às vezes eu me sinto perdida não sei a que caminho seguir. Será que eu estou fazendo certo? Será que a minha abordagem dessa forma realmente vai fazer com que eu consiga atingir o objetivo? Então, várias vezes eu me sinto um pouco perdida nos próximos passos, se realmente aquilo que eu estou fazendo está sendo de acordo com o meu objetivo, né? E aí, só uma coisa que eu achei muito interessante é que anteontem a gente tinha uma paciente no hospital que já estava em fase ativa e foi tudo descrito com o plano de cuidado. E à tarde eu recebi uma ligação de um enfermeiro. Esse enfermeiro, dentre todos os prestadores de serviço lá do hospital, ele é o mais resistente. E ele me ligou. Quando ele me ligou, eu fiquei meio assim, falei, deu algum problema, e imaginei que fosse dessa paciente em questão. E aí, na realidade, ele veio só me perguntar as coisas que eu tinha descrito no plano de cuidado, por que eu tinha chegado àquelas conclusões. Ele veio com interesse. E ele falou, nossa, eu não sabia de muito disso que você estava me falando, e realmente me interessei. E eu fiquei muito feliz. Pelo menos este objetivo de pelo menos, atiçar aqueles profissionais que a gente está conseguindo prestar um serviço onde a gente melhora a qualidade de vida do paciente, que a gente consegue mudar a evolução não, né? Mas todo o processo, a gente consegue interferir nesse processo, eu fiquei muito feliz, mas eu realmente tenho essa dificuldade aqui. O gestor, inclusive, já pediu para que a gente veja a questão de ampliar isso para leito, e aí me sinto perdida novamente. Então, acho que às vezes essa questão da educação, ela fica meio perdida, principalmente eu estando aqui no interior do Mato Grosso, onde tem eu e mais uma pessoa só. Nós somos em 2 pessoas que a gente faz realmente a gente faz essa questão do cuidado paliativo, digamos assim. Tá? Então era mais um relato de experiência para mostrar essas dificuldades que eu tenho enfrentado depois da implantação. Nós temos a faculdade aqui, são 2 faculdades. Em uma das faculdades a gente conseguiu incluir, dentro da matéria de semiologia, nós conseguimos incluir no PPC do curso,
introdução aos cuidados paliativos como uma das matérias que serão dadas. E hoje também me chamaram para falar, inclusive, com os alunos de ensino médio, né? Isso, obviamente, adequado a eles, né? A idade, tudo, mas que pudesse falar um pouquinho disso. Então, isso vem crescendo, mas eu me sinto constantemente perdida no caminho. Olha, o caminho ele não é definido, é mata fechada. Comigo foi, com a Carla foi, e é assim com todo mundo. Para tentar resumir, quer dizer, depois que você conseguir convencer o gestor, que você já conseguiu, agora você tem que ganhar o chão de fábrica. E você vai ganhar o chão de fábrica fazendo um programa oficial, porque a instituição tem que mostrar que ela aceita, que ela quer, que ela entende o cuidado paliativo como um valor. Então, programa de educação permanente, para a gente usar o conceito que eu falei. Mas o resultado vai vir no chão de fábrica. Você vai deixar suas anotações na UTI, você vai chamar a atenção de alguém, você vai ser chamada de novo, e devagarzinho, que a Carla falou que aconteceu comigo. Eu fazia evoluções grandes, eram aulas quase, de um monte de coisa, e eu comecei a encontrar as pessoas com as minhas evoluções no café. Eu não sabia nem quem eram. E aí, assim, porque eu ensinava a dar morfina, eu ensinava a falar, fazer reunião de família, eu descrevia essas coisas, né? Passava horas fazendo evolução, não tinha muitos doentes no começo. Então, assim, mas é isso que pega. É a educação pelo exemplo. É isto que pega no chão de fábrica, depois que você já convenceu o gestor. E aí, cada pequena vitória dessa tem que ser comemorada, que nem o pato que bota ovo e grita. Tem que mostrar, tem que falar para o gestor que o enfermeiro aderiu, que tem que mostrar que o caso deu certo, tem que mostrar que a família ficou contente. Tem que mostrar. Então, é um pouco de marketing, educação no chão de fábrica, nutrindo o gestor de dados e informações que mostrem para ele que você veio para fazer acontecer. Eu vou abrir para a Ingrid, que levantou a mão para fazer a pergunta. Então, Ingrid, a professora Beatriz aqui está parabenizando. A Paula, né, falando aqui antes, né? A Paula, que é a nossa, ela é enfermeira chilena, está fazendo doutorado na USP, está participando da nossa semana, está sendo legal. Muito interessante. Está falando muito obrigada, excelente informação, caminho, né? Muita esperança. E a professora Beatriz Gutierrez, né, que é enfermeira, também professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, está parabenizando o doutor Ricardo pela excelente palestra. A doutora Beatriz é uma parceira bem importante também aqui para a gente do núcleo, no nosso ambulatório. Conseguiu. Ó. Professor Ricardo, parabéns pela palestra excelente, como sempre. Queria perguntar sobre o desafio de aumentar para 2 anos o currículo da residência. É uma pergunta mais específica da residência. Tá bom. Olha, Ingrid, você fez a capacitação de 1 ano. É notória a necessidade de que tenha um tempo mais. O desafio é organizacional e, 2 pontos, parágrafo, letra maiúscula. Bolsa para residente. Como é que você dobra o número de residente? Sem ter bolsa garantida numa crise danada. E nós estamos aqui apanhando com as bolsas. Eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu não tenho resposta do Ministério ainda. A Secretaria, para você ter uma ideia, a Secretaria da Saúde, SES, que também financia bolsas de residência dos programas de São Paulo, ela não aumentou 1 centavo da verba, as bolsas aumentaram, portanto, o número de bolsas teve que diminuir. Então, teve programa que perdeu bolsas, reduziu a metade. Quem tinha 4 bolsas da secretaria vai receber 2. Esta é a situação. Tá? A maioria das nossas bolsas aqui é ministério, mas eu não tenho a resposta do ministério. E vamos que vamos. Esse eu acho que é o maior desafio, porque isso envolve uma política. Eu tive que conversar no Serem, na Secretaria da Saúde, na Coreme, e articula, e fala, e vai, e mostra a importância. Eu escrevi para o Ministério, porque as características que são prioridade para a Bolsa, pelo Ministério, são
os estados de menor índice de desenvolvimento humano, portanto, São Paulo está lá embaixo na prioridade, e programas na área de cardiologia, pneumologia, UTI, medicina de família. A minha carta foi: escuta, cuidado paliativo precisa estar nessa lista. Como é que a gente faz? Tem portaria, tem visão de política de saúde. Como é que nós vamos lidar com a população envelhecendo, com multimorbidade, blá, 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 sem profissional capacitado em medicina paliativa? Ah, professor, muito bem, muito obrigado. E fica nisso, né? Porque... Mas eu mandei. Está lá registrado. A nossa parte a gente faz. É uma luta. É um desafio? Agora, programa, isso a gente monta. Agora eu vou conseguir fazer os residentes passar na pediatria, agora eu vou conseguir fazer os residentes ter estágio externo, agora eu vou conseguir, enfim, outras tantas coisas que, com certeza, você e os residentes que fazem 1 ano de residência sentiram falta. Muito bom. A outra coisa que eu ia falar, doutora, agora acho que vai ficar melhor, porque eu tirei o fone, mas eu compartilho de vocês dessa dificuldade, né? Inicialmente, assim, eu tinha a impressão de estar numa ilha, sozinha, deserta, que você vai tentando conversar com as pessoas sobre cuidados paliativos e, a princípio, parece uma coisa, assim, que as pessoas realmente não têm conceito nenhum, assim. Até os próprios pacientes, né? A gente tem essa dificuldade no ambulatório. Hoje uma paciente me falou que estava muito ansiosa, muito nervosa, que não queria vir no ambulatório porque a fama do ambulatório de cuidados paliativos é o ambulatório da morte. E a gente tem que desmistificar tudo isso. Então, é difícil, é complicado, assim, né? No dia a dia também, no trabalho, a gente vai vendo isso. Mas o que eu noto muito no cuidados paliativos, que tem me deixado muito feliz, é que nos serviços que vão implantando cuidados paliativos, é uma coisa que vai crescendo muito. Conforme as pessoas vão tendo conhecimento, as coisas vão mudando muito, vão chamando muito mais de cuidados paliativos, a vivência das pessoas vão mudando. Aqui no H1 mesmo é um exemplo. A semana passada eu dei um plantão aqui na UTI. A gente tem uma certa dificuldade na UTI daqui, como tem em todos os serviços. E um dos colegas mais complicados, assim, que eu acho em relação a isso, quando eu vi, ele tinha feito uma reunião familiar e relatado uma folha inteira da reunião familiar. Eu não consegui nem acreditar, assim. Então, aprendizado pelo exemplo, igualzinho a Muriel. É assim, gente, 1 por 1. Aos pouquinhos, os internos também é um exemplo também típico disso, assim. Eles chegam na consulta com uma cara péssima, que eles têm que ir para consulta, para o ambulatório de cuidados paliativos, que a gente tinha falado, eles vão uma vez só na graduação, e depois eles saem totalmente animados, entusiasmados, falam: nossa, eu não imaginava que o ambulatório era assim. Então, são coisas que a gente realmente, assim, muitas vezes eu pensei em desistir, mas graças à doutora Carla, que está sempre puxando a gente, isso não acontece. Mas é muito interessante, é muito gratificante você ver como as pessoas, quando vão tendo conhecimento, elas vão acolhendo cuidados paliativos, vão ajudando a disseminar o cuidado paliativo. Então, e eu agradeço também você bastante, doutor Ricardo, pelos conhecimentos e pelo tempo que a gente passou junto. Obrigado. Obrigada, Ingrid. Feliz de ver que você está trilhando. A Ingrid tem sido uma força muito grande para a gente do núcleo, né, principalmente também nessa questão da educação com o internato, né, no 6º ano. Ela se desanimou algumas vezes e um assim, um desanima, o outro segura o outro. Então, acho que isso aí. Faz a equipe, né, Ricardo? Por isso que é equipe. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ricardo. O Ricardo é um parceiro, né? A gente tem trabalhado bastante junto aí nessa questão e tenho certeza que a gente vai conseguir levar muito para frente. É um desafio, mas estamos caminhando.